Dividend yield anualizado de 13,8%, aumento do carrego do fundo e aumento do resultado recorrente. A gente vai falar agora do relatório de janeiro do RBHG11, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, estou aqui com o Guilherme Huygens, que é o gestor aqui dos nossos fundos de crédito da Rio Bravo. Gui, vamos começar falando do relatório do resultado de janeiro do HG, que a gente teve um resultado bem positivo, de novo aumentando aquela nossa linha do resultado recorrente. Eu vou até para a DRE na página 11, em que a gente tem os números do fundo. Então, esse mês a gente teve um resultado de 0,84, distribuição de 0,80, aumentamos a reserva, conta um pouco. Então, conforme nas últimas conversas que a gente vem tendo, isso acaba sendo muito do reflexo do que a gente fez, principalmente no ano de 2025, que tem um tempo para maturar e, de fato, começar a reverberar isso no resultado de fato. Então, todas as comercializações, todos os trades de compra e venda de ativo que a gente fez no ano de 2025, de vender ativos que estavam, de fato, nos prejudicando na ótica de resultado recorrente. Então, a gente acabou se desfazendo desses ativos no mercado secundário. E acabou absorvendo novos ativos no mercado primário, ativos com características de crédito muito parecidas, porém com carregos mais atrativos. Então, essa venda e essa compra nos resultou em um carrego maior daqueles ativos do fundo numa média ponderada. E isso reverbera na prática o nosso resultado recorrente do fundo. O que é isso que a Isa acabou de comentar. Então, isso demora para maturar, né? Então, não é de um mês para o outro que você começa a ver esse resultado acontecendo, e sim de janelas de trimestres contra trimestres, que é de fato, quando a gente pega no terceiro tri, o quarto tri, agora o primeiro tri, a gente tende a ver um resultado recorrente do fundo melhorando, mesmo porque a gente passou de um carrego, principalmente de inflação 6,5%, 7%, para um carrego que está chegando em inflação mais 9%. Né? Então, e de novo, o que eu sempre costumo dizer que é não mudando o perfil do risco, não mudando o perfil de risco do fundo. Então, mantendo o perfil de risco, porém comprando bons ativos em cenários diferentes. Não que os ativos que a gente vendeu são ativos ruins na ótica de crédito, são ativos de extrema qualidade, tão bom que a gente conseguiu esse secundário. Porém, a gente trocou para papéis no cenário macro atual que fazem sentido na atualidade. Então, a gente acabou melhorando bastante o nosso carrego, principalmente operações de inflação, e a nossa expectativa, principalmente para esse primeiro trimestre, é a gente buscar usufruir o nosso caixa que a gente tem, que acaba não sendo muito relevante, mas para alocar em operações focadas em CDI. Então, aproveitar esses últimos meses de Selic alta para surfar essa onda no final do semestre, e aí sim, acho que depois a gente vai falar do guidance, mas continuar essa perpetuidade dos resultados recorrentes melhorando gradativamente. Então, isso vocês sempre podem acompanhar aqui naquelas linhas recorrentes. Então, quando a gente fala de juros dos CRIs, correção monetária, isso tudo é fruto desses papéis que você comentou, né? Então, esse carrego é o que vai se refletir no resultado recorrente. Exatamente. Daqui a pouco. Acho que um ponto importante, aproveitando, é a linha também de fundos imobiliários, que vem diminuindo. Então, a gente também optou em vender os nossos ativos, nossas cotas de fundos imobiliários, de outros fundos imobiliários. A gente não conseguiu vender 100%, mais por conta da liquidez, mas a gente vendeu uma boa parte desses ativos para entrar em outras operações de crédito. Tá? Então, a gente vai ver essa linha de distribuição de resultado de fundos imobiliários diminuindo, exatamente porque a gente não tem mais aquelas cotas, consequentemente, aqueles fundos não pagam mais para o RBHG, pagam para o novo cotista deles. Então, essas cotas esses rendimentos de fundos imobiliários tendem a diminuir, exatamente por conta dessa mudança que a gente vem fazendo também. Boa. Vamos falar então sobre guidance. Hoje a gente divulga o nosso guidance para o semestre na banda entre 70 centavos e 90 centavos. Distribuímos
80 centavos, bem no meio. Qual que é a sua projeção aqui? Bom, a gente manteve as bandas, né? Então isso a banda é exatamente igual que a gente veio fazendo no segundo semestre do ano passado. E a expectativa aqui é, concretizando de fato essa nossa melhora no recorrente, que isso está acontecendo, se vocês forem pegar os relatórios passados, desde o segundo semestre do ano passado, a gente vem melhorando o nosso resultado. E muitos dos meses a gente vem distribuindo menos do que de fato a gente poderia. E esse mês também não foi diferente. Então, deve fazer uns 4, 5 meses consecutivos que a gente vem gerando resultado maior do que é o que distribuído, e esse mês não foi diferente. Então, a nossa expectativa para esse primeiro semestre é fazer um resultado melhor do que no segundo semestre do ano passado. No segundo semestre do ano passado, a gente deixou 80 centavos por cota flat em todo o semestre. A nossa expectativa aqui é que, já como agora, a gente criou um resultado concreto, né? Então, a gente, no nosso espírito conservador, a gente toma muito cuidado nos próximos passos que a gente vai tomar para acabar não deturpando a estratégia e depois acabar sendo alguma coisa no curtíssimo prazo. Então foi exatamente isso que a gente fez. Então no segundo semestre do ano passado a gente começou a ter um resultado recorrente em todos os meses, eu digo, melhor do que o que a gente distribui, o que faz com que nesse semestre a gente se sinta confortável em aumentar gradativamente o nosso resultado. Então a expectativa para no decorrer do semestre que a gente de fato consiga distribuir algo melhor do que a gente distribuiu no segundo semestre do ano passado. E a gente fechou o mês aqui com 0,31 de reserva. 0,31 de reserva. Então, a gente vem aumentando essa reserva desde agosto, setembro do ano passado, o que era por volta de 11 centavos, a gente chegou em 31. Então, a ideia é, além de, em algum momento, usufruir isso, de fato distribuir o nosso resultado gerado, né? Então, como a gente já está gerando mais resultado que a gente está distribuindo, então isso nos torna mais confortável de também aumentar a nossa distribuição, porque isso é recurso do nosso cotista que a gente está retendo, né? Então, a ideia de fato é que a gente distribua isso nos próximos meses, dentro desse ano. Sempre visando a previsibilidade. Sempre visando a previsibilidade, exatamente. Acho que a nossa ideia, a expectativa, a estratégia é a previsibilidade. A gente preza muito a previsibilidade dos fundos imobiliários, não só de crédito, mas como de fundos imobiliários de tijolo também. Então, balizando essa nossa tese, a ideia de fato é manter algo previsível, né? Então, para o nosso cotista ter a ideia de mais ou menos quando ele tende a receber dentro daquele determinado semestre, né? Obviamente, utilizando o passado, né, como muitos fazem, como exemplo, mas sendo mais perene, perpétuo e sem volatilidade, isso torna o investidor mais confiante em fazer aquele determinado investimento. Bom, pessoal, então esse foi o relatório de janeiro do RBHG 11. Todo mês a gente está por aqui, então mandem aqui seus comentários, suas dúvidas, que a gente está super à disposição. A gente se vê na próxima e obrigada.